Olá, boa tarde para você, aqui que está no podcast, nessa edição. Essa edição é muito especial para mim e para você e no contexto contemporâneo. Nós vamos falar de direito eleitoral, de eleições, de contextos políticos, de comportamento, de tudo que envolve a questão também da cidadania, porque nós estamos numa eleição municipal, que é a eleição que traz o dirigente mais próximo do cidadão, do habitante da cidade. E eu recebo aqui, com muito carinho, com muito orgulho, o doutor Hamilton Augusto. Eu vou ter que ler, porque o mini currículo é muito extenso e ainda não foi colocado tudo aqui, hein? Eu conheço há muitos anos, um amigo especial, a quem eu já agradeço a gentileza de ter aceito esse convite. Dr. Hamilton Augusto é advogado especializado em direito público, com atuação em direito eleitoral, administrativo e empresarial negocial. Especialista em processo civil pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, professor coordenador científico dos ciclos de palestra de eleições do Instituto Legislativo Paulista da Alesp, professor convidado da pós-graduação em Gestão Pública da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente da Comissão de Relacionamento com a Assembleia Legislativa da OAB São Paulo, colunista do Jornal Diário de São Paulo. Falei para vocês que era longo e não terminei ainda, hein? Diário Popular, Tribuna da Imprensa, Última Hora, Terceira Visão, Folha de Franca, CNET de Araçatuba, de Angatuba, melhor dizendo, comentarista político do jornal RB Notícias da Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, consultor jurídico e colunista da revista Prefeitos e Governantes. É membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Membro fundador da IBDPU, Instituição Brasileira de Direito Público, membro fundador e ex-secretário-geral da FECAASP, a Federação das Carteiras de Benefícios, Assistência e Defesa dos Advogados, Estagiários e Bacharéis do Direito do Estado de São Paulo. Membro fundador e diretor jurídico do Instituto Política Viva, membro fundador, vice-presidente e diretor jurídico da Associação Brasileira de Gestão Governamental, membro conselheiro consultivo das escolas do SESI, SENAI, conselheiro e diretor jurídico da Associação de Municípios do Estado de São Paulo, diretor jurídico da Frente Parlamentar de Segurança. E eu vou reservar a outra parte do programa, meu querido amigo, para poder passar falando das outras coisas, porque senão, merecidamente, a gente tem que ler o currículo do entrevistado, ainda mais quando é um amigo. Mas eu tenho que deixar ele falar dessas funções, né? Porque senão fica só um dos entrevistadores, a quem aqui eu mando um abraço carinhoso, a todos os outros que pertencem aqui, a doutora Maria Cláudia Trajano, doutor Tiago Salvador, doutor Francisco Barbosa, doutora Cristiane Mota. Nós precisamos ter aqui pessoas deste calibre e esses entrevistadores que hoje não puderam estar aqui comigo e me deram essa honrosa tarefa de estar com o doutor Hamilton Augusto, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro como ser humano, como cidadão e respeito demais como profissional. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Flora. Eu quero agradecer, né, a deferência, as palavras carinhosas aí, vindo do amigo. Agradecer e parabenizar os idealizadores do projeto, né, podcast, a você por estar aqui hoje comigo. Dizer que para mim é um prazer, uma honra enorme. Eu dei um jeito de estar aqui, falei, eu dou um jeito, para você a gente resolve. E o currículo a gente vai agregando ao longo do tempo, né? Alguns desses cargos e funções que você falou, eu, por conta das eleições de 2022, eu me afastei, alguns eu voltei, outros não. E estou readequando algumas coisas e caminhando, né? Escrevendo os livros que tem que escrever, trabalhando, não podemos parar, né? E as eleições, a cada 2 anos tem eleição e a gente tem que estar se atualizando e é sempre um tema, por mais que seja recorrente, é sempre atual, né? Cada hora é uma cadeirada diferente. Bom, falando em direito eleitoral, que seria um dos tópicos, né? Porque é um dos tópicos, o direito eleitoral é muito dinâmico, né, Milton?
ele é uma questão que muda a cada eleição, a cada contexto. Na tua visão como especialista, como uma pessoa que é uma autoridade no direito eleitoral, essas mudanças últimas têm sido para melhorar, não influenciam em nada ou pioram o contexto? Olha, alguma coisa veio para adequar a evolução, né? Eu aprendi isso na faculdade, nunca esqueci isso na aula de direito penal. Você que é da área, você vai entender o que eu estou falando. O direito, né, e a legislação ela vai se adequando às novas tecnologias. Eu aprendi isso com um professor, que ele é até desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele dizia assim, antigamente você tinha o roubo de carro. A pessoa chegava, botava a arma na cabeça do cidadão, levava o carro. Aí começou-se então a ter... Aí a pessoa começou a botar tranca multilock, não sei o quê, seguro, não sei o quê. O ladrão começou a vir, render, botar no carro e levar. Então foi evoluindo. Virou sequestro. Virou sequestro relâmpago, virou furto, virou isso, virou aquilo. E aí a legislação vai se adequando. No direito eleitoral é a mesma coisa. Algumas coisas se adequam para acompanhar, como inteligência artificial, a questão das fake news. Isso precisa regulamentação, a gente sabe que precisa. Por questão do poder paralelo e tudo isso, né? Direito poderio econômico, que é muito forte ainda, que é o antigo... tem um livro do Vitor... agora me fugiu o sobrenome dele, que era sobre a enxada, né, e o voto, o poder da enxada e do voto, né, o poder dos senhorios de antigamente, os coronéis, coronelismo, enxada e voto. Nós vamos deixar essa dica depois aí por escrito para vocês. Esse livro é bem interessante. Victor, agora me fugiu o sobrenome, Victor Leal, alguma coisa Leal. Só mudou o coronel. Sim. O coronel de antigamente, hoje, o poder do dinheiro saiu da mão do coronel de antigamente e passou para N outras... Né? Coronelismo eletrônico, podemos chamar também? Também. Aí você tem aí N situações, né? Você tem o poderio econômico das grandes empresas, de algum conglomerado determinado, as questões das igrejas, do poder criminal, né? O crime, né? Crime organizado. Crime organizado. Né? Enfim, isso a legislação teve que se adequar muito. Algumas coisas bastante, outras nem tanto. Agora, outras coisas que foram mudando, piorou bastante. O processo eleitoral piorou bastante o próprio processo político, né? Como eu vou dar só um exemplo, a gente vai dissecar um pouco mais no decorrer da conversa, mas para dar um exemplo, a propaganda eleitoral, sim, que foi reduzida. E aí eu nunca esqueço, eu fui consultor político durante um bom tempo do falecido Levi Fidelix, saudoso Levi Fidelix, e ele era um grande revoltado com a legislação eleitoral e a gente, por vezes, tentou, por exemplo, fazer com que ele participasse do debate. E como a lei não obriga que o partido pequeno participe do debate, ele ficava de fora do debate. E ele dizia o seguinte: olha, eu sou eu sou numa vitrine de carro popular, eu sou um carrão importado que estou lá no fundo da loja, ninguém me vê. Se o eleitor não vê o candidato, como que ele vota? Ele não tem direito de escolher. Esse direito você não tira do candidato. Você não tem paridade de armas, né? Exatamente. E você tira o direito do eleitor, né, de conhecer. Então, para o bem ou para o mal, mas ele tem o direito de conhecer e fazer a sua avaliação. É isso. Como que você escolhe se eu te der 3 opções, mas na verdade eu tenho 5, tem 2 escondidas no bolso? Sim. Eu não consigo nem avaliar se ele é bom, se ele é ruim, se ele deve estar lá ou não. É isso. E agora, para quem milita nessa área, existe algo que vocês vislumbrem no horizonte que possa mudar? Porque na eleição municipal são muitos municípios no Brasil com câmaras de vereadores. Então é uma eleição que é muito importante e ela tem uma capilaridade, um número excessivo, né, assim, de candidatos e tal. O que surge de ideias novas dos profissionais da área para poder evitar a coisa ruim e para aprimorar aquilo que funciona? Olha, do profissional, infelizmente você sabe que o profissional de direito a gente se adequa à lei, né? E nós temos a legislação eleitoral, que é a lei que passa no Congresso,
e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que regulamenta. Em tese, deveria regulamentar apenas, mas acaba que, muitas das vezes, o TSE ele cria alguma norma que as pessoas, às vezes, até não entendem. Falam, como pode? Como pode ele pegar a lei e ampliar alguma coisa, né? Ou reduzir? Mas, enfim. E o advogado, tanto o advogado como o Ministério Público, no caso, também está atuando ali, né? São operadores ali do processo. Eles têm que se adequar àquilo que está ali. O que eles podem fazer é tentar, ao máximo, dar legitimidade ao processo, né? Tentar, ao máximo, instruir, eu faço muito isso, instruir os candidatos para que não cometam algumas ilegalidades, para que não tentem dar o famoso jeitinho brasileiro, que muitos querem dar o jeitinho O que é brasileiro. difícil lidar com um candidato, né? É complicado. Ele quer dar o jeitinho brasileiro. As multas, muitas vezes, elas são irrisórias, levando em consideração o tamanho do ganho. Não estou falando numa eleição pequena. Sim. São mais de 5 mil municípios no Brasil. Você pega uma eleição pequena, o candidato tem uma despesa lá que ele pode gastar um pouco mais que 10 mil reais. Se ele tomar uma multa de 5, ele já está fulminado, né? Isso registrado bonitinho na prestação de contas. Vamos deixar as coisas muito claras. Que é muito importante a prestação de contas, né? Isso os 10 mil dentro da prestação de contas. Não vão... Porque tem gente que vai dizer, não, mas não tem como. Não, aí é outra história. Agora, você vai para o município do tamanho de São Paulo, uma multa de 5 mil reais não faz nem diferença para o candidato. Ele vai chegar ali na esquina, ele vai botar uma placa no poste. Sim. Ele vai colar, como eu vejo, um adesivo numa placa. E eu vou falar exemplo real. Factual mesmo, né? Ele vai colar lá na sua área, lá no Campo Belo, não sei quem foi. Ele vai colar um adesivo na placa do posto BR lá. E você vai passar e vai ver, tá colado na placa do posto. Vou passar lá para ver, porque meu vizinho vai falar, olha, tem coisa errada aí. E tá errado. Mas aí se a Justiça Eleitoral ou o adversário passar lá e entrar com ação ou representar alguma coisa no Ministério Público, a multa começa em 5 mil, em pouquinho, 10 mil, vai subindo. Para uma campanha milionária, não faz diferença nenhuma. E muitas das vezes eles jogam no risco. Eu vou fazer essa irregularidade. Custo-benefício, né? É isso. Eu vou fazer essa irregularidade aqui. Eu já ouvi muita pergunta assim, doutor, isso dá cassação ou só dá multa? Dá multa, é tanto. Então eu vou no risco. Vou no risco. É uma aposta, vai. Só que aí vai arriscando, vai somando muito risco. Gera abuso do poder econômico, aí dá cassação no final. Agora eu vou entrar numa área que você também domina muito bem dentro dessa seara de eleições, de direito eleitoral, já que você assessorou vários candidatos de N prefeituras no Brasil inteiro, N câmaras, câmaras, né, municipais. Fundo eleitoral e fundo partidário. É uma questão polêmica quando você vai falar isso para uma pessoa que não é do direito, um cidadão que é de outra profissão, ou uma pessoa que é mais simples. Sempre vem aquela pergunta, mas doutor, quantos bilhões vão para esses partidos? E nas eleições, nós que estamos pagando a eleição, é uma questão muito polêmica e que ninguém mexe em reforma eleitoral. Fundo partidário, eu queria primeiro, para quem nos assiste, que você explicasse a diferença entre o fundo partidário e o fundo eleitoral e fizesse um dimensionamento aleatório desses valores, essas cifras. Porque, além de assustar, as pessoas têm que entender o que é isso. O fundo partidário é o recurso que os partidos recebem, né? Decorrer aí da legislatura, eles têm direito a recursos desse fundo de acordo com o tanto de político que ele elegeu, a bancada e tudo mais. O fundo eleitoral é o famoso FEFEC, que na reforma que criou o FEFEC quase que ficou FEFED. Ia ficar bem proposital, porque ia ser Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Aí quando viram que a sigla não ia ficar bom, falou, não, melhor a gente mudar. Aí mudou para Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aí ficou FEFEC. O FEFEC é o fundo eleitoral, é o que vem só na campanha, que é o que passa aí, agora, salvo engano, está em 4 bilhões, acho que é isso, 2 bilhões e 800, 4 bilhões, alguma coisa assim. Ele era 2 bilhões e 700, atualizou. Eu confesso a você que eu não parei agora para ver o valor atual. Mas um detalhe é o seguinte, gera polêmica, eu sei, é muito discutido, mas o problema está onde? De novo, o problema está no legislador brasileiro. E eu posso falar essa parte porque debatemos isso na reforma eleitoral. Em primeiro lugar, que o eleitor tem que ter consciência. Não se faz campanha sem dinheiro. Isso não existe.
Público ou privado? Não importa, não interessa. Não se faz campanha sem dinheiro, não faz milagre. Campanha sem dinheiro, ele nem ia ver o candidato, nem na rua, nem na internet, nem na televisão. Ele nem ia saber nem quem era o candidato. Aí aconteceu o que aconteceu uma vez com o Levi, que houve uma campanha, se não me engano, de 2016, era a eleição municipal, 16? Era a eleição municipal, o Levi era candidato a prefeito, e teve o debate, ele não participou, eu peguei um Uber, conversando com o motorista sobre ele, começou a falar do debate, e ele falou assim, nossa, mas os candidatos são muito ruins, não tem ninguém que preste. E começou a falar, aí eu falei, mas tem outros candidatos? Não, não tem não. E começou a discutir comigo que não tinha outros candidatos. Por quê? Porque não aparecia em lugar nenhum. Ele tinha 1 segundo de tempo de televisão, então assim, e não tinha material de rua. Então não se faz campanha sem dinheiro, isso é impossível. Esse é um ponto. Agora, o dinheiro, vamos lá. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é a hipocrisia. O problema do Brasil é a hipocrisia do legislador mais ainda. Eu debati isso com o presidente da Comissão da Reforma Política de 2018, salvo engano, que era o deputado lá da Bahia. Fugiu o nome dele agora. Então, E foi a campanha de 18 onde você atuou na campanha presidencial, uma das mais polêmicas, né? Daquela época. Eu lembro que você advogou para candidatos grandes, para partidos grandes, e ali eu imagino, no meio desse debate, dessa polêmica, o que não vinham de ideias e aquilo que poderia ou não passar numa reforma, né? 2018 participei ativamente da campanha presidencial, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, fiz parte do grupo que integrou a campanha, estivemos lá dentro, participamos ativamente, ganhamos a eleição, ok? Deixo muito claro, não tenho lado político, sou profissional, Sim, atuei, profissional do direito. ponto, não participei do governo, não faz a menor diferença o que aconteceu ou o que não aconteceu. Como cidadão, eu tenho minhas palmas para dar e minhas críticas para fazer. Enfim, mas voltando um pouco, a reforma de 18, na verdade, começou em 17, né? E aí, durante a reforma, eu cheguei pro presidente da comissão, na época, e falei o seguinte, por que não mudamos a forma de financiamento? Por quê? Voltando, vou dizer o que acontecia. Até 97, no Brasil, o financiamento era público. E o Brasil ficou se discutindo a corrupção. Corrupção, muito roubo no dinheiro público, muito roubo no dinheiro público. Aí veio o financiamento privado, de 97 para cá. Aí, com o decorrer do tempo, veio Mensalão, Petrolão, Lava Jato, Piriri. A OAB vai, aí eu tenho uma crítica pessoal, eu fiz essa crítica ao ex-presidente Felipe Santa Cruz, pessoalmente. Não, e eu lembro dessa crítica, porque num evento você reforçou essa crítica e eu estava. Eu lembro disso. Eu falei isso pra ele, ele falou, vamos discutir esse tema. Tá, eu falei, por quê? Não foi ele, inclusive, que entrou com essa ação, foi o presidente anterior. Entrou com ação de inconstitucionalidade no Supremo para discutir a forma de financiamento. O Supremo veio e entendeu que o financiamento privado, lê-se financiamento por empresas, pessoa jurídica, era inconstitucional, entre aspas, eu vou explicar por que entre aspas, era inconstitucional diante do cenário democrático brasileiro, aquela coisa toda. E declarou inconstitucionalidade, embora eu entendo que foi errado esse julgamento, porque ele tinha que modular os efeitos. Por que isso? Porque todos os ministros, sem que declarasse o voto, acompanharam o voto do falecido ministro Teori Zavascki. Foi o Teori? Foi o Teori que faleceu, não foi? Do acidente? Foi. Teori Zavascki. Porque o ministro Teori matou no peito, comprou a briga para si e disse o seguinte, não é inconstitucional. Não é inconstitucional. O artigo 24 da lei, ele está errado, mal escrito, mal interpretado. O que a gente precisa fazer é adequar. Adequar como? A gente tem que regulamentar ele e dizer o seguinte, não é inconstitucional, mas está em vias de ser, modulação dos efeitos da decisão, direito constitucional, está em vias de ser, mas nós temos que ajustar o artigo 24 para dizer o seguinte, por regra clara,
Ou seja, ele deu exemplos na época. E eu tenho um artigo dele no livro sobre isso. Esse voto virou um livro. Depois você vai falar dos seus livros também, das tuas obras, que eu nem citei aqui, hein? Vamos. Inclusive, eu falo disso num livro, né? Eu tenho um livro que eu falo dessa questão, da adequação do financiamento, da inconstitucionalidade do que é o modelo de hoje. E aí o Theory disse o seguinte, o falecido ministro Theory disse o seguinte: nós temos que adequar para que uma empresa tenha direito, sim, a ter o seu candidato de preferência para defender suas pautas, mas que só possa doar para um, que passe por compliance, que não possa ir rifando candidato e que não possa ter contrato naquela circunscrição, nem antes nem depois. Porque senão ele está bancando interesse próprio. Você moraliza, né? É isso. E fiscalização efetiva do Ministério Público, ponto. Mas aí naquela confusão acabou dizendo que é inconstitucional. Aí veio o financiamento público. E daí tinha que tirar dinheiro de algum lugar. Aí criou o fundo, botou-se lá bilhões, e o problema dos bilhões é que eu ouço de todos os candidatos, quem for candidato vai concordar comigo, o dinheiro não chega. Não chega, é outro problema. Chega na cúpula do partido. É isso aí, o dinheiro chega na cabeça do partido lá, no cacique, o cacique manda para baixo porque ele é obrigado a mandar para baixo, manda para os diretórios estaduais, o dinheiro não chega para ninguém. E não tem como chegar, porque se chegar para todo mundo vai chegar 50 centavos para cada um. Então eles direcionam para os escolhidos. Sim. E isso é óbvio. Eu falo de carteira, eu presenciei. É assim que é feito. Então não tem dinheiro que chegue. Se botar 100 bilhões lá, não chega. O que tem que fazer? Mudar esse sistema. Voltar para o privado e fazer o que o Theory já deixou desenhado. Tá lá. Se for um legado grande que ele deixou, um deles é esse. Porque é muito interessante quando você coloca isso, porque a questão... Financiamento público, dinheiro público. Dinheiro privado, ninguém vai investir em algo para não ter um tipo de retorno. Isso é o nosso mundo contemporâneo. E quando eu falo contemporâneo, é 100, 200 anos. É o capitalismo, é o mercado. Precisa ter, mas precisa moralizar. Eu acho que assim, quando você coloca isso e explica com essa propriedade que você tem, ele mostra o seguinte. Primeira frase que chama muita atenção que você colocou aqui, muito bem. Não existe política sem dinheiro. Não existe candidatura de graça. Porque as pessoas falam muito, Hamilton, e eu ouço isso. Eu sou da área administrativa e da área penal. Mas a gente ouve o seguinte, fala, poxa, tinha que ser como nos Estados Unidos. E eu me sinto aquela questão assim, será que tudo nós temos que seguir o americano, o norte-americano? Mas nós podemos até falar, foi bom você falar dos Estados Unidos, abrindo um parênteses, pegando o gancho, que eu ia falar disso. O sistema americano é interessante, porque eu posso ser uma mega empresa e eu posso pegar um candidato e eu posso doar para ele à vontade. O que eu não posso é depois ter nenhum tipo de contrato público. Eu faço uma escolha. Eu fico de fora do jogo público. Aqui não te dá opção de nada, nem de escolher. Tanto é que lá, por exemplo, as empresas de arma, eles defendem... Tem lobbies bilionários. É legalizada a coisa. E é as claras, aqui não tem isso. Só que aí aqui tem as escondidas. É o que eu digo, por exemplo, você chega lá no Congresso, você tem a bancada da bala, a bancada do boi, do agro, a bancada tudo. Da Bíblia, a bancada disso, a bancada daquilo. Que são lobbies. Mas quem financia essas bancadas? Os lobbies. E da onde que vem o dinheiro? Do próprio negócio e dos contratos que vão ser gerados. E aonde que está registrado, documentado? O brasileiro gosta de ser enganado. É o que eu falo para todo mundo, ninguém acredita. O brasileiro, infelizmente, gosta de ser enganado. E aí vai nesses... Do jeito que tá indo. E tá bem. E aí tem... E não muda o Congresso, não vai mudar nunca. Os dinossauros vão continuar lá. E não renova, porque não tem força para renovar. Hoje, se eu tenho... Eu vou dar um exemplo. Se eu viro candidato, eu tenho relacionamento, sou advogado de algumas empresas, se eu tenho relacionamento, eu tenho essa liberdade de buscar meu financiamento, eu chego para ele e falo assim, você terá lá, legitimamente, um representante para defender seus interesses tributários, empresariais, defender as leis que têm interesse. Que é uma coisa que é lato sensu, né? É uma coisa coletivo. Eu digo que é interesse legítimo, não é interesse ilícito. Interesse legítimo. E eles vão financiar a minha campanha, eu não vou ter contrato nenhum com eles. Quando tiver uma pauta de interesse, eles vão posicionar através do sindicato, através da associação, assim como aqui você falou, né, do meu currículo, eu participo ativamente, né, da Fiesp, da Ciesp. Eles têm pautas estratégicas que eles, inclusive, trazem políticos para debater aqui. E tem pautas que interessam a ele. Agora, na reforma tributária, tinha pauta. Por que não ter eles poderem bancar os próprios candidatos que eles vão eleger para defender aquelas pautas? Sim.
E não tem vinculação ilícita, não tem contratinho, não tem lavagem de dinheiro, não tem nada disso. Mas, infelizmente, o Brasil cria dificuldade para depois ganhar na facilidade. Porque mesmo que a gente não concorde, por exemplo, eu estou falando uma pessoa que fala assim, é contra os meus princípios o jogo de azar. É contra os meus princípios o armamento indiscriminado, sem controle. Mas quando você tem um lobby, como você falou, que está defendendo, você queira ou não estou entrando no conceito ideológico, não estou entrando no conceito até do risco, mas você tem uma cadeia, e eu falo no bom sentido, uma cadeia produtiva, que recolhe impostos, que emprega pessoas. Se a questão do armamento é perigoso, a população não tem maturidade para ter porte de armas, aí é uma outra questão. Se a pessoa vai gastar o seu dinheiro no jogo e deixar de alimentar a sua família, é uma outra questão. Mas aí é até interessante essa questão do jogo. Eu tenho um desenho muito claro na minha cabeça a respeito disso. Las Vegas está bem longe da gente. Sim. Mas eu conheço várias pessoas que têm possibilidade de pegar um avião e ir até Las Vegas. Vai porque quer, gasta o que quer. A pessoa que passa dificuldade, que classe média, baixa, que está ralando, trabalhando, que a gente sabe que tem muito, não vai a Las Vegas. Não vai. Não vai lá gastar. E se tiver que gastar, vai gastar no jogo do Tigrinho, aí no celular que está acessado, tá possibilidade de acesso fácil ou no toda hora. tradicional jogo oficial, que é na lotérica. É, isso aí. Agora, se eu posso ajudar, como os Estados Unidos fez lá em Las Vegas, pegar lá no meio do sertão, criar uma cidade só para isso, e quem tem dinheiro vai lá. Sim. E quantos lá naquela região vão se beneficiar? Sim. Com trabalho, com renda, as famílias não vão se deslocar mais para os grandes centros. E vai gerar imposto. E que caiba ao governo e ao Ministério Público e à polícia pegar os criminosos, porque o crime não vai acabar. Não. Porque a justificativa é sempre, e eu acho que é muito plausível, não pode servir para lavagem de dinheiro. Mas será que é só o jogo que serve para lavagem de dinheiro? Nossa Senhora. Para quem lida no direito criminal, então eu vou falar assim, é uma ingenuidade, como você falou, eu gosto de ser enganado. Outros negócios aparentemente totalmente aceitáveis Tem muitas outras coisas, né? da população são de fachada. E se a gente buscar no histórico, como que surgiu a lavagem de dinheiro, né? Sim. Surgiu lá nos Estados Unidos com as máfias das próprias lavanderias, né? Nas lavanderias. Porque não emitia nota e lavava o dinheiro no dia a dia, a troco de pouca coisa, lavava muito. Daí que vem o nome. Então, o que eu geralmente gosto de debater sobre isso é isso que você falou, esse aspecto que você falou. Precisa desmistificar certas coisas, precisa colocar as coisas às claras. Por quê? Porque isso leva eu, você, nossos familiares, nossos amigos, o cidadão, seja da classe C, D, E, F, A, B, a escolher uma pessoa que vai gerir aquilo que nós estamos produzindo e administrando. Sim. E isso é muito complicado. E você toca num ponto polêmico, com muita coragem. O Congresso não tem a menor intenção de fazer nenhum tipo de reforma eleitoral. E tem um problema muito grande o brasileiro, e aí é uma crítica que eu faço sem apontar o dedo para ninguém individualmente, no geral, e a gente sabe, isso é estatística, elege muito mal. Elege muito mal. Aí chega lá no Congresso, o sujeito senta naquela cadeira e ele não sabe nem... Mas não sabe o que fazer. E fica mais perdido que cego em tiroteio, sem saber o que fazer, né? Isso é um dito popular da minha terra. Sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, e aí vai se ajustando ao sistema. E aí o sistema vai engolindo ele. E ele não faz nem a metade do que ele teria vontade de fazer. Por quê? Foi eleito sem projeto, sem proposta, sem estrutura, sem conhecimento, sem know-how. E no oba-oba, no grito, no microfone no meio da rua, gritando, falando um monte de bobagem. E tem muito essa questão também. Infelizmente, a eleição no Brasil ainda se ganha no grito. Com a internet piorou. Sim. Hoje é o grito digital, né? Digital. Então, a gente precisa melhorar. Mas aí, olha só, é um ciclo vicioso, né? O político que está lá não quer educar o povo, não quer investir em educação, nem educação política, nem incentivar, porque um povo educado, sabe, é crítico, Sim. escolhe melhor, vota melhor e vai tirar ele de lá. Então, vai ficando assim. É o que as gerações que nos antecedeu, né, falavam da política do pão e do circo, Pão né? e circo, Pão e isso circo. aí. Bate palma e o palhaço fica dançando lá e tá tudo certo. E a gente fala, tanto no Rio de Janeiro, que é o seu estado, você é fluminense, eu sou paulista, é assim, bater palma pra louco dançar. Lá no Rio a política é pior ainda. No Rio, além da política ser assim do jeito que é, ainda é perigoso demais.
Eu estou em São Paulo há mais de 10 anos, mas acompanho, vejo. Infelizmente, serve de exemplo do que não se deve fazer na política. E só piora. Só piora. Só piora, e só piora. Eu não sei se é a proximidade que tem o crime organizado ali, os morros e tudo mais, e o jogo do bicho e aquela confusão toda. Se é a proximidade, muita proximidade, que já contaminou o sistema inteiro, ou o que é realmente, né? E eu vi até, agora falando no Rio de Janeiro, eu vi um vídeo esses dias até eu tive que concordar com ele, o Olavo de Carvalho, falando que, infelizmente, tiraram o centro do poder do Rio de Janeiro e levaram para Brasília, para longe de todo mundo. Porque se fosse lá, rapidinho derrubava o sistema, porque a população fosse para a rua, caía. Sim, sim. E eu falo isso há muito tempo, porque Brasília é longe, Brasília é muito ampla e não dá para aglomerar. Então tá confortável. E eu lembro muito daquela música que o Herbert Viana do Paralamas, não sei se a composição é dele, mas ele cantava: Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica a sua própria lei. Então parece que é o que dá a impressão, talvez, a ideia de descentralizar, tirar, colocar no centro do país geográfico, tirar do Rio de Janeiro, aquela capital histórica, mas é o que você falou, isolou o político. E aí, tanto para o bem como para o mal. Só que a tendência, infelizmente, às vezes, do político, eu não estou dizendo isso de maneira apontando o dedo, mas no contexto geral, é a questão do mal. E eu vejo muito risco nisso, Hamilton. Eu queria que você comentasse, explicasse para a gente. Porque também abre um campo para as pessoas terem raiva da política. E a política ela é necessária. A política da boa vizinhança, a política de uma entrevista, a política dos relacionamentos, do network. A política faz parte da convivência humana. Agora, o político, ele acaba estragando a questão da palavra política. E aí começam a surgir, sem apontar o dedo, sem nominar aqui, alguns outsiders que falam que, olha, a política não vale nada. Como se todos os políticos não tivessem proposta, como se todos os políticos não prestassem, e só eu a salvação. E eu tenho muito receio quando alguém se apresenta como o salvador, como a pessoa a messiânica, aquela pessoa que eu sou o centro da razão. Eu tenho muito medo disso, e você vive isso em eleições. A gente sabe que tem gente boa, gente ruim, toda a profissão, né? Isso é em todos os meios, não tem para onde correr. Agora, a população precisa realmente entender isso. Política é necessária. Escolher bem é um ato de cidadania. Votar é um ato de cidadania. É um ato de você ter uma responsabilidade com a democracia, com a mudança, com o que você quer para o seu futuro, da sua família, dos seus filhos. Não é aquele oba-oba. Vender o voto por 50, 100 reais é um escárnio, porque divide por 4 anos, isso não dá nada. Quando você precisa de um hospital, de um médico, de um trabalho que eu falo, não individual, mas de Não, progresso. não é um cabide de emprego, né? Progresso. Sim. Progresso que evolua, que ajude a gerar desenvolvimento, por exemplo, do município, das eleições, para trazer empresas, para trazer mais geração de emprego. Quando você precisa de tudo isso, não, tá pago, tá bem pago, foi bem pago, seu voto foi bem pago, você recebeu lá atrás, não tem o que reclamar, não tem direito à garantia, a garantia sou eu. E é isso. Agora, essa questão, né, do herói, do salvador, isso é um discurso velho, isso não é de hoje. Não. A jornada do herói, isso tá lá nos melhores livros de PNL, de coach, de tudo. A jornada do herói, storytelling, como que você cria a jornada do herói? É o cara que sofreu, que lutou, que veio de baixo, é meio igual a você. Venceu com os seus próprios méritos, né? É contra tudo que está aí e eu resolvo qualquer problema. Mas eu vou falar de cadeira. Todos os que eu conheci... De cadeira sem cadeirada. Sem cadeirada. Todos os que eu conheci que chegaram lá nessa pegada, na primeira oportunidade, ou virou o lado, ou acabou na política, porque não tem uma coisa que eu ouvi muito o Levi Fidelix falar. Não tem sensibilidade social. Não tem. Não tem sensibilidade social, não tem autenticidade. A máscara cai na primeira oportunidade. Ninguém mantém um personagem o resto da vida. Então,
a população tem que olhar bem e ver assim, quem é personagem aqui, quem Sim. é autêntico, quem é de verdade. Sim. É só puxar para entender. Há 2 anos, é só olhar, ó, há 2 anos esse indivíduo defendia uma coisa, há 4 defendia a outra. Há 6 ele estava do lado do fulano, há 8 estava do lado do ciclano, gritando contra o outro. E agora ele está dizendo isso, ele era contra, não entendi. Ou seja, ele não tem proposta Nem nada. de governo e nem programa. Não, ele é de ocasião, ele Sim. muda de acordo com o vento. É muito fácil você puxar e ver. Então assim, mas aí você vai, aí vou pro outro lado da moeda, você vê lá a pessoa que tá lá gritando, tentando resolver, aí você vai puxar o história, a pessoa tem trabalho social, a pessoa é engajada, a pessoa é uma pessoa acessível, a pessoa que tem um ideal, ele mantém ele tem um começo, um meio, um fim, ele mantém uma linha de raciocínio. Ele defende algo, ele pode ter até aumentado o barulho que ele vinha fazendo, mas ele mantém ali uma constância. Essa pessoa, você pode olhar e falar, pô, essa pessoa aqui, ele é firme no propósito dele. É uma pessoa que você merece um voto de confiança e possivelmente esse sim é uma pessoa que vai chegar e fazer a diferença. Então, assim, não é muito difícil de você decidir. Entrevista boa, gente, é quando o entrevistado puxa para o entrevistador entrar em temas interessantes e polêmicos. Quando você fala isso, eu não tenho como fugir da questão do voto distrital, que se discute no Brasil há muito, muito tempo. Porque o voto do cabresto existe, ele acaba sendo meio que distrital, né? O cabresto, mas a regulamentação do voto distrital, como é que você vê essa questão em si do conceito do voto distrital e a possibilidade ou não disso vir a ser implementado no Brasil? Então, eu tenho algumas ressalvas, eu sou um pouco crítico, né? No Brasil se fala do distrital misto, distritão. Sim. O voto já é distrital. Ele é um distrital misto, na essência ele é distrital misto. E como que ele é? Ele não é legalizado, mas ele é distrital. E eu dou um exemplo muito claro. Todos aqueles que estão na política, que já têm mandato, eles têm a sua região. Eles já têm a sua região. Eles pegam voto, vou dar o exemplo São Paulo, dividir São Paulo. Vamos lá. A capital, você tem os deputados que são da capital. Ele só pega voto na capital. Ele pinga alguma coisa no interior. Se ele não tem uma temática, algum tema específico, defende os idosos, vou dar exemplo, defesa dos animais, das empresas, microempresas, animais, causas LGBT, violência contra a mulher. Se ele não tem uma temática, ele tende a ser regional. Se ele é regional, aí já é o distrital. Sim. A maioria é isso. Na prática já existe. Aí você tem lá o candidato de Campinas, pega voto, 80%, 90% dos votos deles é Campinas, 80%, 90% do outro é São José do Rio Preto, e ele pinga no resto. É um distrital misto. Sim. Ele pega o região e pega o espaçado pouco. E entre eles já tem mais ou menos esse acordo. A gente sabe. Quando chega alguém de novo que entra com gás para até sair, aqui você vai, daqui para frente é meu. E aí quando chega alguém que começa a invadir mesmo e incomoda. Você sabe que incomoda. Aquela pessoa que pega voto no estado inteiro e muitas vezes não tem uma temática assim, mas é uma pessoa que tem relacionamento, incomoda. E a pessoa que tem a temática, ele vai espalhar para o estado inteiro, é o único, quando ele é muito claro a temática dele, defesa dos animais, defesa dos deficientes, vou dar um exemplo. Ele pega voto no estado inteiro, ele foge do distrital. O problema do distrital, se for misto, muito bem delineado, ele funcionaria. Mas ele não pode tirar o direito da temática. Porque senão você tira os candidatos que não têm região. Sim. Você pega aí, podemos dar exemplos, mas vamos lá. O candidato defesa dos militares lá. Ele não é regionalizado, como que se ele ficar regionalizado em São Paulo, ele está fora. Ele não pega voto no interior, não pode. O médico vai defender a saúde e vai defender o SUS. Aí você pega, vou dar um exemplo, a Mara Gabrilli, por exemplo, hoje ela é senadora, mas ela é deputada de defesa da questão do deficiente. Como que ela pega voto no estado inteiro se ela ficar baseada só numa região? Ela tem que escolher uma região. Qual é a minha região? Agora, o misto funcionaria com alguns ajustes para adequar essas temáticas. Defesa do animal. Aí eu sou defesa do animal e sou Campinas. Eu não consigo agregar os votos do estado inteiro e eu ficaria de fora. Sim. Então, e outra, e na hora de defender, de estar lá,
estou deputado no meu mandato, a sociedade tem direito a que você diga, não, eu só defendo a região de Campinas? Eu não vou mandar recurso para São José do Rio Preto, não vou mandar recurso para São José dos Campos, não, porque eu sou regional, eu sou distrital do distrito. Mesmo quando o tema for abrangente, né? Aí ele ué. fica limitado E a na não... hora de votar? Aí na hora de votar recursos que vão para o Estado, ele vai puxar farinha, porque eu quero que venha uma parte para cá, e vai ficar brigando com o governador, que o recurso só tem que vir para cá, não pode ir para lá, porque você tem que trazer para o meu distrito, não vai mandar para o... E aí como é que adequa isso num Brasil do tamanho que é o Brasil? Agora, você que é especialista na área, existe possibilidade de equacionar isso? Vai ter que discutir muito. Agora, o problema qual é? O problema, de novo, está no Congresso. E aí eu vou citar uma fala do ex-ministro do TSE, Henrique Neves. Toda eleição começa do zero a discussão da reforma política. Todo período pré-eleitoral, ano pré-eleitoral, inicia-se uma nova discussão sobre a reforma. Eles perdem tudo aquilo que discutiram, zero cronômetro e começa de novo. Então, assim, joga fora, não tem uma constância. E ele falava muito isso. É necessário que haja uma comissão permanente para não perder o que já foi discutido e continuar debatendo aquilo. Porque senão, toda eleição é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não vai conseguir sair. E a conversa sem fim, sem conclusão. Total, aí cada eleição começa de novo. Vamos discutir de novo, distritão, aí fica empurrando isso. Tira, vamos jogar, vai ser o distritão, como na última. Não vai. Volta às coligações, não vai dar certo. Aí faz um jogo de cena danado, diz que vai na última semana do limite, no princípio da anualidade, que diz o quê? Toda regra que altere o processo eleitoral tem que ser votada e sancionada um ano antes da eleição. Então, até o final de setembro, início de outubro do ano, antes da eleição, tem que estar aprovado, votado, sancionado. Aí, quando falta uma semana, eles aprovam qualquer coisa. Porque eles falam assim, se eu não aprovar aqui, não vai sair nada. Aí, dá uma canetada e resolve. Mas eles passam um ano discutindo para fazer acordo no final e jogar o que for que der para jogar. Agora, vocês estão vendo aqui, quem está assistindo, quem está acompanhando, tem assunto aqui para uma meia dúzia de programas até a eleição. Felizmente, nós não vamos poder contar com o doutor Hamilton Augusto, porque a agenda dele é lotada, concorrida, e eu já agradeci ele como amigo a presença dele aqui. Então eu vou colocar só uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é promessa de campanha, né? Aí ele vai lá e registra a promessa de campanha. A gente ouve na rua o seguinte, o cidadão fala, peraí, mas se ele não cumprir, ele não teria que ser cassado? Ele não teria que ser isso? Aonde que, de repente, o profissional da área do direito eleitoral, ele consegue explicar essa incongruência? Porque tem candidato, sem nominar aqui, que registrou até em cartório. Não vou abandonar a carga, não sei o quê. Daqui a pouco vem a pesquisa eleitoral e ele vai embora. Eu falo uma coisa que as pessoas dão risada. Não me coloquem no Congresso e nem na Justiça Eleitoral como ministro, que eu vou causar muita confusão. Não, mas se depender de mim, de muita gente, você já estaria no Congresso e na Justiça Eleitoral também, porque você tem hombridade e você sabe o que você está falando. Então, se depender de um grupo, e não é um grupo pequeno, você sabe disso, falta só você definir. Porque assim, eu vou causar muita confusão. Por quê? Porque eu tenho posição muito firme. Esse é um ponto que eu digo que isso é uma grande palhaçada. A legislação eleitoral exigir que o candidato apresente proposta de governo. Ninguém cumpre a proposta de governo. Isso é uma palhaçada. E outra, é requisito por registro de candidatura. O candidato a prefeito registrar a proposta de governo, de prefeito, de governador, de presidente da República. Eu nunca conheci um que tenha cumprido tudo que está ali. A maioria não passa de 30%. Aí eu faço uma pergunta. Se é requisito por registro de candidatura, qual é a sanção pelo não cumprimento? Para que serve? Para enganar o povo. Aí o que você falou, aí tem candidato que para passar uma de grande moralista e registra candidatura, enganar o povo, registra a candidatura no cartório e mostra para todo mundo, olha, registra a candidatura, não, perdão, registra a proposta no cartório e mostra para todo mundo, olha, eu vou fazer isso, a minha registro está registrada no cartório, eu vou cumprir, aí o povo acredita e vota. E teria que, primeiro, não só ser cassado, e teria que responder por propaganda enganosa. Uma vez tentaram fazer isso, uma ação de propaganda enganosa, mas a justiça disse que não cabia. Se eu tô lá, eu julgo favorável, eu aplico o princípio constitucional
eu adequo e aplico. Propaganda enganosa. Vai indenizar todo mundo, a coletividade. Mas Ministério Público não gosta de dano coletivo? A justiça não tem que ser legalista, o MP também? É isso. Bom, O MP não adora dano coletivo? Sim, Dano coletivo, dano coletivo. Indeniza todo mundo. Vai responder uma ação civil pública e vai indenizar a coletividade. Enganou X milhões de eleitores. Ponto. A eleição municipal é dia 6. Não vai haver tempo para nós continuarmos esse nosso produtivo papo e agradável aqui. Mas nós temos eleição em 2026, cada 2 anos. 2028. Então, assim, eu tomo a Inclusive, liberdade de te intimar. Darei aqui, inclusive, até um ponto interessante de falar disso. As pessoas outro dia falam assim, que saco, cada 2 anos tem eleição. Aí, teria que juntar tudo, ser uma eleição a cada 5. Eu falei, aí ia ser um problema, sabe por quê? Não ia ter uma obra no Brasil. Eu acho que tinha que ser o contrário, tinha que ter eleição todo ano, porque o político ele aprendeu a fazer obra só em ano eleitoral. Então, se tivesse eleição todo ano, ia se virar um canteiro de obra. O Brasil inteiro ia progredir e voar. Porque o político ele aprendeu, infelizmente, que o brasileiro tem memória curta. Pode reparar, isso é fato. Toda inauguração de obra pública é perto do período eleitoral. A obra se arrasta por 2 anos, inaugura no período eleitoral. Então tinha que ter eleição todo ano. Eu sou favorável. E geralmente inaugura a obra que não está concluída. Ué. E aí... eu já vi, por exemplo, encher uma escola de carteira, a obra não estava pronta, inaugurou, no dia seguinte esvaziou tudo para continuar a obra. Você já imaginou se nós fôssemos colocar num livro tudo aquilo que nós já presenciamos, até eu e você juntos, no estado de São Paulo, visitando prefeituras, câmaras municipais, essas assembleias no estado. Pensou? Nossa senhora, o Ari Toledo ia ficar com pena da gente. Eu sugeri isso pro professor Ramayana, que é procurador de justiça no Rio de Janeiro, o grande autor do tema. Eu falei para ele, Ramayana, com tudo que você tem de história, a gente tinha que sentar e escrever. Ele falou, mas tem que ser bêbado para escrever isso. Escrever causos eleitorais e lançar um livro só com essas histórias mais loucas que você pode imaginar. Histórias das eleições reais. Mas é real. Da vida real, não é? Real. Não é ficção, não é história com E, história com H. E tem umas histórias no Rio que ele conta que é um que explodiu, botou bomba na urna eletrônica, o outro passou super bonder no número do adversário para não conseguir. Os negócios de fugiu, o cara entrou na urna, roubou a urna, saiu fugindo com a urna. Vocês viram que tem muito assunto, casos da vida real. Muita Eu já coisa. extrapolei alguns minutinhos, vou agradecer aqui o Juliano, da nossa produção, da nossa técnica, mandando esse abraço, que eu vou passar mais alguns minutinhos, bem poucos, para pedir para o Hamilton fazer as considerações finais dele, mandar os recados para a família, mandar o beijo para a família, mandar o abraço para os amigos e para deixar suas redes sociais aqui. E eu já intimei ele, mas intimação no Brasil às vezes não funciona, né? Eles intimam, até dono de Big Tech, ele não cumpre ordem judicial. Agora a STJ falou que vale o azulzinho do WhatsApp, hein? Então, assim, eu estou intimando como um amigo querido aqui, um profissional exemplar, para estar voltando conosco aqui, provavelmente junto com o professor Tiago Salvador, a professora Cláudia Trajano, o professor Francisco Barbosa, a Cristiane Mota, para nós batermos mais um papo dessa coisa que é fundamental na vida do cidadão, que é eleger aquele que vai gerir a nossa cidade, que vai governar o nosso estado e que vai governar o nosso país. Muito obrigado, deixo as suas palavras finais, eu volto só para dar o tchau final aqui, mas redes sociais, recados, obra, fala de um livro, vamos deixar um livro aqui, pelo menos um dos seus livros. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição para voltarmos, continuarmos batendo papo, falar de propaganda eleitoral, que não dá para falar muita coisa ainda. Muita coisa não deu. Cadeirada é crime, não é crime? Caça ou não caça, é igual... Virou datenada, né? Me perguntaram esses dias, o Correio Brasiliense, caça ou não caça, cadeirada? Até agora não caça não, pode dar mais. Mas, assim, brincadeiras à parte, tem muito assunto e a população precisa entender que é complexo, mas o fundamental é saber escolher o candidato, saber analisar as propostas, não ir no oba-oba e ter a responsabilidade na mão que voto é uma arma que você tem. Você vai ser responsável pelo futuro que você quer para você e para os seus filhos, para as futuras gerações, netos, enfim. E para a sua comunidade, para a sua cidade. Então não dá para ir no oba-oba, analisa, ver quem já fez,
Quem fez bem, merece voltar, merece continuar. Quem não fez tem que sair, muda e renova e vamos vendo. Assim é na vida, de um modo geral. E eu tenho, né, minha rede social, o Instagram, basicamente, @dr.hamiltonsp. E tem o @simplifica a eleição, que eu criei. Tá lá também no no meu pessoal tem, né, o Simplifica anexado. Tem um canal no YouTube também com alguns vídeos lá, que é o Simplifica a Eleição. E livro, hoje meu livro está desatualizado, né, que é Tópico Contemporâneo, Direito Eleitoral e Político, devo atualizar, mas Mas breve... é histórico, então quer dizer, é bom para ter uma referência do que era e do que está mudando. Qual que é o nome do livro? Tópicos Contemporâneos, Direito Eleitoral e Político. Eu quero que você fale, porque eu já li, você já me deu, você já tocou, mas eu quero que você fale. E disponibilizei na Eduz gratuitamente o Guia das Eleições. Tá lá, quem quiser baixar lá para entender o que está acontecendo nessa eleição, eu disponibilizei gratuitamente como uma forma de poder contribuir, só divulgar. Vou lançar breve, estou definindo a editora, um livro, mas não jurídico. É um livro para perfil comportamental. É um livro, um manual comportamental para político. O nome já está definido, a capa já está definida, o tema, prefácio é do vice-presidente da República, tive a honra de ser agraciado por ele, só está definindo a editora para sair. No mais, agradecer a todo mundo, me colocar à disposição e dizer que a política é isso, a cada 2 anos. O problema é que se você erra agora, você tem que esperar 4 para tirar. Né? Impeachment ninguém aguenta mais. Que você continue sendo essa pessoa humana, consciente, esse cidadão de bem, que eu conheço há muito tempo, esse pai de família, esse marido, esse familiar que você é, esse amigo especial. E eu te desejo todo o sucesso que você merece e muito. Maravilha, do mesmo jeito. Obrigado. Super obrigado. E antes de encerrar, gente, agradecendo a presença aqui do Dr. Hamilton Augusto, um grande amigo, um excelente profissional, um cidadão de primeira classe no ponto de vista do humanismo e da vivência na sociedade. Eu queria, já mandei o nosso abraço para os nossos parceiros aqui de bancada, mas eu queria fazer uma homenagem especial à doutora Luzia Braga, dedicando esse programa a ela. A doutora Luzia Braga faleceu hoje. Ela advogada e foi, durante muito tempo, até pouquíssimos dias atrás, ela atuava como presidente do projeto OAB Vai Escola, da subseção Jabaquara Saúde. Fez um trabalho social maravilhoso. Uma pessoa para cima, que deixa saudades, trouxe muita coisa e levou muita coisa de sugestões nossas para projetos, e que ela descanse em paz, que seus familiares tenham muita força, porque ela vai fazer e já está fazendo muita falta. Esse programa eu quero dedicar à doutora Luzia Braga, da OAB Jabaquara. Muito obrigado pela presença, pela audiência e até o próximo programa.